Boa noite. Meu nome é Roberto Chateaubriand, sou presidente do Conselho e também coordeno a Câmara de Saúde aqui do Conselho. Para quem não está familiarizado com a estrutura do CLP, nós trabalhamos nós temos o plenário, né, que gere a estrutura, e subdividimos em câmaras técnicas para aprofundarmos em determinados temas, determinados assuntos e tal, e a Câmara de Saúde é uma dessas câmaras. Como proposta da Câmara de Saúde, desde o início do ano, a gente vem apresentando uma série de discussões, de conferências, articulando datas celebrativas, acontecimentos ou fatos que suscitem uma discussão junto à sociedade de um modo geral, para fazer um gancho com o que a psicologia pensa a respeito dessas questões, né? Em agosto, pelo fato de a gente comemorar o Dia dos Pais, a Câmara de Saúde pensou então em estar trazendo essa discussão para uma dessas quartas do Conselho, de modo a que pudéssemos estar refletindo um pouco sobre a questão da masculinidade e da paternidade. E foi muito curioso esse processo. Falar rapidamente, vou passar a palavra para Jorge. Foi muito curioso porque a gente viu a necessidade da gente estar discutindo esse tema, aonde a gente levava a indagação, as pessoas achavam que era muito legal, que era muito pertinente e tal, mas em Belo Horizonte as pessoas não estão trabalhando com isso, ou seja, os grupos feministas que a gente entrou em contato, embora já tenham dado passos largos na direção de não mais pensar na questão de discussão de gênero via apenas a questão feminina, da mulher, né? Mas ainda não se tem nenhum trabalho formalizado onde o homem aparece como protagonista, né? Mas enfim, a ideia inicial era de estar fazendo um certo contraponto. A gente pensou em trazer o Jorge Lira, que ele vai poder falar melhor da ONG que ele coordena, né? Você está coordenando, Jorge? Depois você explica, né? Desse jeitinho. Que é o papai lá de Recife. E a ideia era fazer um contraponto com uma mulher lançando um olhar sobre a questão da paternidade e da masculinidade, né? Acontece que a gente não conseguiu. Não foi por falta de tentar, bem que a gente tentou, mas não foi possível. Então vai ficar só o homem mesmo falando aqui na mesa, e aí que ele que provoque as mulheres para poder discutir isso aqui também. Eu acho que seria legal fazer isso, né? Então eu vou chamar o Jorge Lira para estar aqui falando para nós. Assim, se ele vai ter até um tempo maior para estar falando e tal, e ele se apresenta direitinho, que eu acabei, eu sou relapso até não querer mais, eu vim sem papel, sem nada, com todas as suas referências, não trouxe nada, absolutamente nada para falar sobre você. Mas tudo bem, nada melhor do que você me falar. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, do Roberto Chateaubriand, né, que aí ligou lá para Recife, né, só que eu não estava no momento. E aí, Roberto Chateaubriand, que já me viu falar, e a gente já conversou, e me convidando para ir para Belo Horizonte, eu falei, Roberto Chateaubriand, quem é Roberto Chateaubriand? Eu falei, nomes de pessoas e sobrenome, né, você fica sempre pensando quem é tão importante, né, com esse nome. Aí eu falei, não, eu não sei, não conheço nenhum Roberto Chateaubriand, mas eu aceito o convite e vou, né, para Belo Horizonte, com certeza, sem nenhum problema. Quando eu cheguei aqui, de cara, lógico, aí eu vi, falei, não, já sei quem é, nós nos conhecemos em Salvador,
né, no seminário. Cada um estava num seminário diferente, mas nos caminhos do seminário a gente conversava bastante. Né, um deles era sobre saúde mental, eu estava discutindo também sobre homens, mas com pessoas da comunidade, né, de meio popular. Mas aí nesse ínter a gente se conheceu, e aí tenho o maior prazer de estar vindo a Belo Horizonte, né, e estar podendo estar trazendo para vocês, inclusive no mês do Dia dos Pais, né, que é super interessante, o quanto a cada ano, eu vou contar um pouco sobre isso, cada ano vai multiplicando, né, as ações que a gente tem desenvolvido, os convites que têm aparecido, né, então na medida do possível e da capacidade e tamanho das pernas, apesar que eu sou baixinho, mas a gente vai tentando, né, dar conta das coisas todas que vêm surgindo. E meu nome é, né, Jorge Lira, sou de formação sou psicólogo, né, fiz mestrado em psicologia social e agora estou fazendo doutorado em sociologia, né, e coordenando que é uma ONG e é um núcleo também de ensino, pesquisa e intervenção, né, que é o PAPAI, Programa de Apoio ao Pai, que algumas pessoas já pegaram folders, mas para quem não pegou, tem outros aqui, né, pode estar pegando depois. E a gente tem trabalhado, eu vou explicar um pouco na minha fala, né, eu vou estar... Minha ideia é trazer um texto que eu vou estar lendo algumas partes dele, ou boa parte dele, mas também trouxe um vídeo para poder a gente animar um pouco mais o debate. E depois aí abrir para a gente, né, para o debate mesmo, para as questões, e a gente ir amarrando, né, essas coisas. E aí eu estar contando um pouco mais de como a gente tem trabalhado, porque aí o texto que eu fiz foi mais reflexivo, mais a partir da experiência e reflexões a partir da experiência. Então não tem um detalhe de como é operacionado as coisas lá, né, mas a gente realmente vai ter mais tempo para poder também estar debatendo, e eu acho bom, né, porque dá para contar e falar as coisas todas e estar descrevendo. Bom, de certa forma, deram uma proposta e me intimaram a sortear os livros que eu trouxe. Eu gostei da ideia, catei. Que ótimo! Quem deu a proposta aí, importante, né? Quem ajudou na proposta também ganhou. Eu tinha trazido para consulta, né, só para vocês verem, mas assim, eram 2 livros que não são comercializados, né, porque são 2 livros do Ministério da Saúde, né, um é sobre gravidez na adolescência, né, e nesse, é bom fazendo já propaganda, né, aí vocês podem depois tentar conseguir direto com o Ministério da Saúde, com a saúde do jovem e do adolescente, que foi um seminário que aconteceu no Rio de Janeiro sobre gravidez na adolescência, e aí o meu texto é sobre participação masculina na gravidez na adolescência, né. Isso aí não é comercializado. Esse outro sobre juventude, né, e aí tem um texto que a gente faz uma abordagem geracional e de gênero, né, sobre a questão da adolescência, a gravidez na adolescência, a paternidade na adolescência, né, e fazendo uma crítica à noção de adolescência como problema, né, como problema social. Tem vários outros textos super interessantes, mas também não é comercializado. E este aqui que é comercializado, né, que é Homens e Masculinidades, que a gente publicou em 98, e aí é exatamente fruto de um grupo de discussão lá em São Paulo, né, o GESMAP, que é Grupo de Estudos sobre Sexualidade Masculina e Paternidade, que já tem 5 anos, né, que a gente discute, e mesmo à distância, eu participo da discussão, que agora estou em Recife, mas quando eu estava em São Paulo a gente trabalhava bastante juntos. E está no final da primeira edição, então isso aqui vai passar a ser relíquia enquanto a gente não conseguir dinheiro para poder reeditar, né? Mas aí saiu a primeira edição, está no final, é da editora 34, e eu já vi na livraria Saraiva, na livraria Modelo, quer dizer, tem algumas livrarias que tem, aí também tem telefone, endereço, né, e-mail, tanto da editora como da Ecos, né, vocês devem ter ouvido falar da Ecos também, que é uma ONG de São Paulo, que trabalha com adolescentes, né, então como é uma publicação, né, dos dois, aí também, esse aqui é mais fácil de achar, né, para comprar. E aí vai ser até uma forma de todo mundo assinar a lista de presença, porque aí para poder a gente fazer o sorteio, vai ser a partir da lista de presença, né, que, esqueci o nome dela, Mônica estava numerando lá, né, então para quem não assinou ainda, aí vai circular por vocês assinarem e botar o número, inclusive, o pessoal do CRP também pode botar o nome, que a Marília já colocou, porque não estava na lista, né, e aí depois a gente faz um sorteio no final, parece que a gente faz o sorteio desses 3. Aí isso aqui é consulta mesmo, né? Mas a gente está tentando buscar também financiamento para poder fazer uma publicação, que é o dossiê do que a gente fez nesses últimos 2 anos, né? E a ideia é realmente que
transforme numa revista, não necessariamente um livro, mas uma revista, contando tudo que a gente fez nesse meio tempo e que continua fazendo, né? Mas aqui aí estaria aqui para consulta. Bom, começando. Aí eu vou me Bom, para começar, eu queria ouvir um pouco vocês. Tá. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Bom, o tema de hoje, né, é sobre pai e sobre homens. Tá? Que pode ou não estar cruzado aqui, né, pode ou não estar junto aqui, mas antes de qualquer coisa, deixa eu ouvir vocês primeiro. Quando eu falo a palavra pai, né, a palavra homem, qual é a primeira ideia que vem na cabeça de vocês? Qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Masculino. Sem pensar, pode falar. Provedor. Mais? Protetor. Ouve. Companheiro. Companheiro. O que mais? Castrador. Castrador. Educador. Castrador. Segurança. Segurança é... Educador. Educador. Mais? Transmissor. Exemplo. O que mais? O que mais? O que mais? Lei. Lei. Instrutor. Reprodutor. O que mais? Referência. Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Identificação. Ok. Está legal já. Identificação. Então, castrador, masculino, provedor, protetor, companheiro, amigo, segurança, educador, transmissor, identificação, exemplo, lei, instrutor, reprodutor e referência. Tá? Então vamos segurar aqui as primeiras ideias que vieram à cabeça de vocês quando eu falei a palavra pai e a palavra homem. Bom, eu estava dando, enquanto passava o vídeo, fui reduzindo um pouco a minha fala para a gente ter mais tempo para o debate mesmo, que eu acho que é mais interessante, mas ao mesmo tempo não deixar de fazer uma apresentação do plano das ideias mesmo, né, do que a gente tem discutido, porque como é um tema novo, né, um tema complexo, tem muitas polêmicas ainda, tem muitas indefinições do campo de pesquisa, do campo da intervenção, né, então acho bom trazer algumas coisas do plano das ideias mesmo. Bom, precisamente para essa palestra, né, eu resolvi fazer a minha fala, né, de hoje aproveitando material que faz parte de uma campanha mais ampla, né, que a gente está tentando implementar também, intitulada Pais de Direito, né, que está sendo promovida, né, pelo programa Papai, com o objetivo de dar visibilidade à questão da participação masculina no campo da saúde e direitos reprodutivos, através de uma campanha, né, que busca informar a população sobre os direitos dos pais, mães e filhos, né, no tocante ao reconhecimento e exercício da paternidade. ênfase especial é dada à importância dessas discussões no plano da cidadania, e da construção de espaços de diálogo e negociação.
E essa discussão toda que a gente implementa, né, vem a partir, né, no plano internacional e internacional, né, a movimentação das mulheres em prol da sociedade mais igualitária tem levado a propostas de mudanças nas condições de vida de homens e mulheres. Né, elas descreveram, discutiram, denunciaram e propuseram alternativas à condição feminina nos diferentes campos da vida social. Dessa reflexão, os homens ou as masculinidades estavam excluídos e se excluíam, né, ou serviam apenas como contraponto para estudos sobre a mulher. Contudo, nos países do hemisfério norte, quanto nos do sul, inclusive no Brasil, a produção teórica e política do feminismo tem sido múltipla, albergando diferentes tendências e evidenciando transformações. No Brasil, desde as transformações dos enfoques teóricos ou acadêmicos, destacamos a passagem dos estudos da ou sobre a mulher para os estudos sobre as relações de gênero. Assumiu-se assim, também no Brasil, a perspectiva internacional, aparentemente consensual na atualidade, dos estudos feministas não mais tematizarem a mulher, mas as relações de gênero. Abriu-se então uma perspectiva complexa, qual seja a de conceituar gênero como categoria relacional, que permite compreender ou interpretar uma dinâmica social que hierarquiza as relações entre o masculino e o feminino. Nesse sentido, entra o debate, né, sobre os homens e as masculinidades, e aí pensado de categoria genérica, né, quer dizer, como homem pensando como ser humano, né, a categoria de gênero, né, pensando o homem também como um ser generificado. Né. Bom, como já apontaram alguns autores, por muito tempo as pesquisas em ciências humanas e sociais e as ações políticas em saúde têm relacionado o conceito de homem ao genérico ser humano e o conceito de gênero às mulheres. Assim, por exemplo, não nos surpreenderia se uma pesquisa sobre relações de trabalho, cuja amostra fosse composta por profissionais de saúde, todos homens, apresentasse como título As relações de trabalho no contexto da saúde. O homem não é colocado como particularidade, mas como universalidade. Por outro lado, se o título fosse As relações de trabalho no contexto da saúde, a partir de um enfoque de gênero, provavelmente esse trabalho trataria acerca das mulheres, focalizando a subordinação feminina nas relações de trabalho. Esse tema certamente é legítimo, particularmente se considerarmos a hegemonia da classe médica no contexto da saúde, classe essa composta e delegada por uma maioria de homens. O que queremos destacar aqui, entretanto, é que o masculino, na maioria das vezes, é tomado como categoria genérica, né, até mesmo na construção da língua portuguesa. Né, quando a gente pensa na construção da língua portuguesa, quando você tem, né, dois substantivos, um de gênero masculino, homem, outro de gênero feminino, mulher, no plural torna-se um só gênero, né, o masculino, eles. Por outro lado, o feminino figura quase sempre como categoria de gênero. Né, pesquisas sobre o uso abusivo de drogas, particularmente o álcool, sobre classe operária, sobre prevenção de DST e AIDS, sobre criminalidade, esportes, entre outros temas, apresentam uma amostra composta em grande parte ou exclusivamente por homens, porém não tratam em suas análises necessariamente acerca da construção social das masculinidades. Em certa medida, os homens nunca estiveram ausentes dos estudos e ações políticas em geral, e a masculinidade não é decididamente um tema novo. O movimento organizado por mulheres por uma sociedade mais igualitária levou à elaboração de importantes propostas de mudanças nas condições de vida de homens e mulheres, nos planos nacional e internacional. E assim também fez o movimento gay e lésbico, que também na década de 60 lutou por seus direitos, exigindo novas reflexões sobre as identidades sexuais, tendo por base uma leitura histórica da construção social das sexualidades. Seja na posição de universal, onde a voz masculina tem supremacia, seja nos estudos de gênero e nos gay studies, os homens sempre estiveram presentes, direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente. Mas de que homens tratavam esses movimentos e as produções acadêmicas voltadas a esses temas? De que masculinidades tratavam esses estudos? Em linhas gerais, tanto o movimento feminista como o movimento gay questionaram valores tradicionais, impondo uma reavaliação da noção de masculinidade hegemônica, branca, heterossexual, dominante.
e também é considerado, né, de classe média, né? Nessas reflexões se evidenciaram alguns homens e algumas masculinidades, particularmente a machista, a homofóbica e a homoerótica. Porém, dessa reflexão foram excluídos alguns homens e algumas masculinidades, pois, como bem descreve Robert Connell, que é um autor americano ou australiano, agora estou em dúvida, mas que, bom, de língua saxônica, para quem trabalha nessa área é uma referência importante, né? A masculinidade hegemônica é um modelo cultural ideal, não sendo, portanto, atingível por praticamente nenhum homem. Todavia, como padrão, ela exerce um efeito controlador sobre homens e mulheres, nas variadas práticas de sociabilidade cotidiana. Ela modela corpos, dita regras de como se vestir, de como se comportar, de como tocar, de como atuar em sociedade. Regras essas corporificadas através de hábitos. Assim, o que se apresenta como novidade nesse campo de discussões é exatamente a percepção dos contextos e condições particulares que põem por terra a noção de homem genérico, passando-se a se ver os homens como orientados por um modelo ideal e, em certa medida, opressor, e inseridos numa cultura caracterizada por relações sociais hierárquicas, por relações desiguais de poder, por relações de gênero. Destaca-se assim o interesse por estudar como os homens se posicionam no contexto das relações de gênero e que alternativas discursivas sua cultura lhes oferece. Aí, exatamente a partir dessa perspectiva, né, de gênero, é que nós temos nas nossas atividades, né, tanto de pesquisa como de intervenção social, no campo da saúde e direitos reprodutivos, chegada à constatação de que, particularmente no campo da reprodução, né, no campo da vida familiar, da vida doméstica, né, e do cuidado para com os filhos, os atos, né, de conceber e criar filhos constituem experiências humanas atribuídas culturalmente às mulheres, incluindo muito discretamente o pai. Vou começar a entrar um pouco pelo debate da masculinidade associada à discussão de paternidade. A paternidade, quando tratada, né, é concebida na maioria das vezes sob a ótica feminina, reforçando a ideia de que são as mulheres que carregam literalmente a gravidez. Muito pouco se pergunta ao homem sobre sua participação, responsabilidade e desejo no processo de reprodução. Pesquisas, reflexões e intervenções indicam o que é óbvio para alguns, mas novidade para muitos, que vou começar a pedir. Sim. Mas novidade para muitos, a importância do homem na vida reprodutiva e o desejo de certos homens dela participarem. Hoje constata-se que o conhecimento sobre representações e práticas masculinas poderiam contribuir para melhorar os resultados de programas voltados à saúde das crianças, à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, ao planejamento familiar e também para poder minorar o sofrimento de homens que sintam desejo de envolverem-se em um universo socialmente reservado às mulheres. A literatura científica e de apoio direto à intervenção em saúde e direitos reprodutivos vem a partir dos anos 80, tratando cada vez mais da participação dos homens na esfera privada. Os textos destacam geralmente tanto a falta de informações sobre os homens e a paternidade, como o impacto de políticas públicas no comportamento de homens individualmente. A impressão que se tem é que está se passando de uma visão de que a não participação masculina na vida doméstica decorreria exclusivamente do machismo de cada homem, para uma outra que procura-se compreender quais as condições criadas pela sociedade para facilitar ou dificultar o envolvimento de homens na vida familiar. E aí essa literatura é basicamente em inglês, e tanto é uma discussão que vem dos Estados Unidos, do Canadá, né, e principalmente na Europa, né, que eles chamam dos países nórdicos, né, Suécia, Noruega, Dinamarca, e também na Austrália. Tem muita discussão e muito debate sobre essa questão da participação masculina e da questão parental. E aí o exemplo que eu trago é da Suécia, né, que desde 74, né, 1974, os homens e as mulheres dispõem igualmente da licença parental, a ser dividida e negociada entre o casal, que abrange
450 dias, 15 meses, cobertos por seguro social, diferente do Brasil, que é 120 dias para 5 do homem. Podendo ser usada ao longo dos primeiros 8 anos da criança, né, distribuídas em dias inteiros, meio período ou em um quarto do dia. Né. Tem uma autora, né, Elizabeth Nasman, ela observa que desde a implantação desta licença parental, e não mais, né, licença maternidade ou paternidade, mas sim parental, a proporção de homens que utilizam esse recurso aumentou de 3% em 74 para 24,5% em 87. Né, e cerca de 43% das crianças em idade pré-escolar, né, eram cuidadas por seu próprio pai. Né, exatamente a ideia da primeira infância. Né, situação que pode ser atribuída às oportunidades oferecidas pela licença parental e pelo ajuste das horas de trabalho entre o pai e a mãe. Né, e se a gente pega essa sociedade particular, você tem exatamente tanto homens como mulheres, né, no campo do trabalho. Né, e aí também fazendo uma discussão do âmbito privado, né, não só a discussão do âmbito público. Eu acho que a gente conseguiu conquistar muitas coisas do debate sobre a participação das mulheres no âmbito público, mas o reverso não ocorreu, né, ainda não ocorreu. Né. Bom, se essas porcentagens, né, são consideradas ainda baixas diante de um direito aparentemente equitativo, é porque, entre outras coisas, ainda os homens suecos, né, continuam a receber em média salários mais altos que os das mulheres, sendo mais vantajoso no plano econômico para alguns casais que a mulher permaneça em casa e o homem saia para trabalhar. Né, além disso, como informa o estudo sueco, homens que desejam beneficiar-se de licença paternidade para cuidar de seus filhos enfermos enfrentam mais preconceitos que as mulheres em seus locais de trabalho, onde persiste ainda, em muitos lugares, a ideologia de que, em princípio, quem deve cuidar do filho é a mãe. Né? Nas sociedades ocidentais, o cuidado para com a criança, ao ser normatizado tão intensamente como a atividade de gênero feminino, leva à postura extrema, denunciada por um outro autor, que é Guy Corneau, de que as próprias mulheres se esquecem de que trata-se apenas de uma norma social, passível de alteração. Né? Segundo Geneviève Parseval, né, que é uma francesa psicanalista, né, o pai não é o único enganado pelo sistema ocidental de representação dos papéis dos sexos na procriação. A mãe também se envolve na armadilha de uma experiência de gravidez descrita como realizadora e gloriosa, enfrentando um parto no qual se espera que ela tenha um bom desempenho, como no exame escolar, e um pós-parto no qual se espera que ela realize momentaneamente uma espécie de fusão simbiótica com o bebê, tendo, por exemplo, um ouvido especialmente receptivo para o choro do filho e uma não olfação para as fezes. Né? O pai, por sua vez, né, após o coito fecundante, enfrenta uma grande lacuna em sua atuação, recuperando algum espaço apenas quando a criança está na idade de ir para o pré-escolar. Né? Tendo em vista, né, essa organização da vida social, em função da desigualdade de gênero, é necessário pensarmos que apenas políticas afirmativas específicas, né, a maior participação dos homens nas atividades domésticas não resolvem, pois os pais, né, como eu havia falado da questão da Suécia e aqui também, né, continuam a trabalhar mais horas que as mães em empregos remunerados. Ou seja, enquanto a sociedade for regida pelo princípio da divisão do trabalho por gênero, teremos barreiras para que homens e mulheres assumam mais ou menos atividades públicas e privadas, em consonância com suas orientações individuais. Bom, e aqui, como eu estou falando, né, basicamente para uma plateia de psicólogos, né, vocês devem ouvir bastante, né, e por diversas vezes, o quanto tanto homens como mulheres, né, se queixam ou trazem essa queixa, né, para o consultório, né, que faz parte não apenas da vida individual de cada um, ou no plano intrapsíquico, né, quer dizer, que está permeado e pautado por uma questão que vai muito para além, que eu brinco às vezes com ironizo, né, com os adolescentes, né, com que eu trabalho, para além do umbigo deles. Né, tem muito mais coisa aí nessa história do que só a vontade individual.
Bom, as mulheres, né, continuam a assumir desproporcionalmente grande parte das responsabilidades familiares, especialmente aquelas referentes aos filhos, e os pais continuam responsáveis primários pela manutenção material do lar. Essa divisão de atribuições masculinas e femininas persiste, mesmo quando se apontam vantagens para as crianças e para os homens adultos de uma participação mais intensiva do pai nos cuidados para com seus filhos. Aí tem uma autora, que é a Patricia Engel e Cynthia Brooks, que fez um relatório para a Unicef, né? E aí elas defendem, né, que ampliar a aceitação do cuidado desempenhado pelos pais, no caso dos homens, pode expandir seu papel junto aos filhos, o que faz com que os homens tenham mais facilidade em prover as necessidades das crianças e que também que eles desenvolvam outros tipos de cuidado, além dos aspectos físicos propriamente ditos, né, o que possibilitaria, por fim, benefícios para suas crianças. Né, porque ela salienta também que os homens, né, que desempenham mais tarefas de cuidado infantil, eles têm também uma satisfação maior na relação conjugal. Né. Agora, o que a gente tem, até inclusive a partir de toda uma discussão, né, que é um outro autor que eu trabalhei bastante, que é o Michael Lamb, que ele vem desde da década de 70, 60 e 70, né, trabalhando com a psicologia do desenvolvimento, né, ele salienta que, até o momento, né, não existe um dispositivo suficientemente capaz de avaliar as razões do sucesso e do fracasso da educação dos filhos. Mesmo que, supostamente, crianças criadas sem um pai enfrentem mais dificuldades que outras com relação ao controle da agressividade, êxito escolar e problemas de identidade de gênero, mas há muitas exceções, pois não são todos os filhos criados sem pais que têm problemas, do mesmo modo que uma estrutura familiar estável, ou considerada como estável, não leva necessariamente a um perfeito equilíbrio emocional das crianças. Essa equação não é tão linear quanto parece. Nesse sentido, a presença ou a ausência paterna, com certeza não bastam por si só como elemento explicativo da adequação da relação entre pais e filhos. E aí, esse autor particularmente, aí é aquela experiência de pesquisas americanas, né, que eles pegam aquelas amostras imensas e fazem de todo tipo, cruza com tudo, né, para poder ver e chegar a esses resultados. Né. Mas o que vale a pena salientar é essa questão de educação dos filhos e da presença ou ausência, né, paterna ou materna. Né. Bom, uma outra coisa que precisa salientar, que também vem dessas pesquisas, que é a maneira como os pais, as mães, as crianças, amigos e parentes percebem e avaliam a relação pai-criança vai ser muito mais importante do que o tempo propriamente dito que os pais e as crianças interagem. Né? Pesquisadores que investigam o tema da nova paternidade, como é também nomeado esse campo, né, questionam assim as concepções implícitas sobre o desenvolvimento infantil, de que haveria uma correlação direta com a intensidade da relação dos pais com as crianças e o tempo despendido com elas. Né? Quer dizer, aquela proporção de tempo, quer dizer, quantidade e qualidade. Né? E, para finalizar, né, assim, nessa literatura toda, também vem discutindo a questão do novo pai, né, ele é descrito como ativo, né, envolvido, participante na alimentação e em todos os aspectos do cuidado do bebê, sendo que também espera-se dele, posteriormente, um envolvimento mais ativo no cuidado e na educação de seus filhos, em todas as idades, e não apenas no suporte econômico da família, na disciplina e no controle das crianças. O perfil desse novo pai, né, é basicamente um jovem, na faixa etária entre 20 e 35 anos, que troca as fraldas do bebê, lhe dá mamadeira, leva-o para passear e cuida dele. Ela salienta também que esse pai do amanhã, né, o chamado novo pai, né, ou que eu prefiro apenas pai, né, será um homem, né, a quem serão devolvidas e que também construirá, no contato com o bebê e a criança, as reações complexas e ambivalentes, até aqui reservadas apenas à mãe. Né, essa autora não considera que ele será um pai-mãe ou um pai, né, como dizem alguns. Né, ele será, na verdade, um homem-pai. Não se trata de uma mera e simples troca de lugares. Né, o que a autora defende é mostrar a face encoberta do tornar-se pai, né, a parte do pai. Bom, e minha última frase, né, atualizado, né, através de relações concretas com seus filhos e com as mães de seus filhos,
ou apenas desejado como um valor, uma miragem, uma imagem, ou uma fantasia perseguida, não importa, né? Quer dizer, o pai aí está, no anúncio, nos jornais, na mídia, nas prescrições militantes e de especialistas, né? E que, fundamentalmente, né, é um lugar, né, que a gente ainda precisa construir, né? E a gente está tentando fazer isso lá no Papai. Obrigado. Agora a gente abriria para o debate, vou passar isso para vocês, caso esse outro. E a gente poderia ir para o bloco de questões, eu estou imaginando que vão ter muitas, né? O bloco de questões, e a gente vai discutindo. Aí pode perguntas, né, texto, das coisas que a gente tem feito lá, bom, fica ali a partir de vocês, tá? Agora acho que eles estão gravando e talvez seja mais fácil com o microfone. Tem uma pessoa. Maria Tereza. Maria Tereza, tem duas Maria Tereza, pega o microfone só para poder sair na filmagem, por favor. Bem, Maria Tereza, eu queria te fazer duas perguntas. Uma é como que vocês operacionalizam um trabalho lá com os adolescentes, sobre essas questões. E a outra é porque minha formação é em Educação Física e Psicologia. E uma coisa que eu tenho observado, e eu queria ver se procede, porque ela não tem um dado quantitativo, né? Apenas uma observação, é que muitos desses, né, novos pais que têm uma visão mais aberta em relação aos filhos, que tem um envolvimento emocional muito maior com os filhos, trocam fralda, etc, etc. Quando as crianças assumem determinada idade, ainda vem um determinado preconceito com determinados brinquedos que as crianças podem ou não brincar. Tipo, bonecos só são permitidos se são Superman, Super-Homem, etc, etc, etc. Bonecos com chupetinha, mamadeira, esse tipo de coisa, o menino nem pode ver. E mesmo assim, quer dizer, eu ainda vejo essa contradição. Eles têm uma postura em relação aos filhos em determinado setor. Mas, num outro aspecto, ainda tem essa carga cultural fortíssima que faz esse preconceito em determinadas coisas. Outro, o menino ganhou um enfeite de quarto que era rosa. O pai participa disso, mas o enfeite de quarto ele pega, manda a mãe guardar. Sabe, umas coisas desse tipo. Eu queria ver como que vocês têm observado isso nesses novos pais, né, se procede, e como que vocês operacionalizam o trabalho com os adolescentes. Fazer um bloco de umas 3 ou 4 perguntas, né, e vem quem vai? Estou vendo cheio de perguntas aí na cabeça de vocês, pelos olhares. Vamos lá. Vamos. Bom, eu vou começar e a partir daí vocês... Bom, essa questão do preconceito, né, por parte dos homens, né, que mesmo que tenham outras posturas, né, diferenciadas, em outro momento eles se traem, né? Bom, aí tá, essa coisa que eu falei, quer dizer, essa norma de gênero, né, ela é muito forte, né, e ela, como a Parcival coloca, ela é um engodo que tanto homens como mulheres acreditam nesse engodo, né, sendo que fica muito forte porque faz parte daquela história, né, nós somos filhos da cultura, mas não pensando na cultura de forma naturalizada, que não pode ser modificada, né, senão não estava trabalhando no que eu estou trabalhando, não seria psicólogo por derradeiro, né, se não acreditar na transformação das coisas, né, do ser humano. E aí a gente encontra mesmo, né, os homens se traindo, a gente às vezes na própria equipe do papai, né, se pega algumas vezes se traindo, como eu poderia pensar num negócio desse. Né, tem uma história bem interessante de uma amiga minha, né, ela não é do papai, mas ela trabalha também sobre paternidade, vai defender a dissertação dela agora em setembro.
né? E aí ela estava no ônibus uma vez e aí viu um homem com uma criança no colo, e a criança morrendo de sono, aquela coisa do balanço do ônibus e tal, né? E a primeira coisa que veio na cabeça dela foi: cadê a mãe dessa criança? Aí daqui a pouco ela: mas como é que pode? Como é que eu posso pensar um negócio desse? E ela trabalha com paternidade, né? E ela, né, faz parte do Getmar também, tem 5 anos discutindo esse negócio. A dissertação dela é sobre essa coisa, né? E aí ela se pergunta sobre a mãe na hora que ela vê uma criança no ônibus à noite, né, naquela situação, né, não tão boa, nem para o pai, muito menos para a criança, e muito menos se a mãe estivesse ali também. Mas aí ela se pega se traindo. Então, assim, a postura, né, por parte dos homens, né, nessa questão do cuidado e dos brinquedos, né, ela fica muito forte e impregnada, né? Até essa coisa mesmo do cuidado, né, do cuidado infantil, ele é sempre percebido aquela ideia do cuidado primário, né, da mamadeira, do dar banho, de lavar, né, trocar fralda. E esse cuidado, ele não é ressignificado, né? Então você que vem da área da educação física também, é super interessante a gente pensar aquele comercial do Gelol que passava, eu acho que é não sei nem como aconteceu aquele comercial, mas ele tem um tempo, aquela coisa, né, basta ser pai, tem que participar. E aí uma coisa que eu dou exemplo é isso, assim, quer dizer, a gente precisa ressignificar essa noção de cuidado, né, de cuidado infantil, do exercício dos homens cuidadores, até para além da questão biológica, né, da questão do pai de sangue, né, e aí tenta trazer algumas referências para eles. Aí eu vou fazer o gancho também de como é que a gente tem feito isso lá no papai, de, por exemplo, a questão do futebol, né, a questão do futebol, o pai está lá, né, geralmente as crianças são um pouco maiores, aí o pai aluga campo, faz uniforme, fica lá desesperado, quase morrendo do coração, fora do campo, olhando, né, o filho jogar, mas isso não é tido como cuidado infantil, né, isso não é tido como cuidado para com as crianças, né, cuidado para com as crianças é aquele momento lá de cuidado primário, né, então a gente tem que começar a trazer outras coisas, a fornecer outras coisas. Então na hora que, na questão dos brinquedos, né, que você só vai poder exercer e aprender a exercer esse cuidado na hora que você está cuidando de um outro, né? E aí pode ser, sei lá, um passarinho, um cachorro, aquela história do Tamagotchi também, que eles, né, falam daquela febre do Tamagotchi, mas que era o cuidado por um outro, né? E a coisa do brinquedo, geralmente o brincar, quer dizer, o tipo de brinquedo de boneco é essa coisa, quer dizer, o boneco é os soldadinhos, né, que eles estão brigando, quer dizer, a brincar de boneco para os meninos é sempre os soldadinhos em luta, né? Força, competitividade, essa coisa toda. Quer dizer, brincar de boneca ou de boneco para as meninas é sempre essa coisa, né, do cuidado, do colo e tal, né? Então precisa começar a trazer esses novos elementos, né, através dos brinquedos, das brincadeiras, né, de outras formas de estratégia, que eu considero também como estratégia de intervenção, para apresentar isso de forma diferente, né? Aí um exemplo que eu vou dar nessa coisa da oficina, uma das oficinas que a gente faz com os pais adolescentes, né, em Recife, eu vou rodar, que é mais fácil. Eu rodo e depois eu boto alguém para explicar. É uma oficina sobre imagens de pais, né? Inclusive no momento que a gente ficou num desafio de como fazer uma oficina sobre cuidado infantil, né? O tema dessa oficina é cuidado infantil. De como fazer. Porque a primeira ideia da gente foi: vamos ensinar tarefas, né, para esses homens, para esses jovens, né, de trocar mamadeira, trocar fralda e tal. A gente falou: mas esse é apenas a única forma de cuidar, né? Aí a gente pegou e falou: não, vamos tentar começar a discutir com esses jovens, né, a sensibilização para o cuidado. Qual é a noção de cuidado que eles têm, né? E aí a gente pegou, e aí esse material são desenhos, né, de homens em situação de cuidado, feito por um dos integrantes do papai, né, que ele não é pai, no caso ele é aluno de psicologia, e desenha muito bem. Então ele começou a fazer imagens, né, de homens em situação de cuidado, e a gente usa essas imagens, né, primeiramente assim, espalhar essas imagens, né, na sala. Os homens
né, os jovens escolhem as imagens que eles querem, que eles se identificam, as que não se identificam, né, e a partir daí a gente começa a discutir qual é a noção de cuidado, o que eles fazem, o que eles não fazem, como é que é, a partir da história deles. Mas tentando trazer exatamente a ideia, né, de tentar transformar, né, esse lugar desse homem, né, de chefe provedor ou de figura de autoridade na família, é oferecer outros significados, outros sentidos, outras imagens, para poder ajudar nesse processo de transformação. Por quê? Porque a norma cultural ela é muito forte, né? Foi um pouco que vocês trouxeram nas palavras, né? Até vocês foram bonzinhos com os homens, mas é porque como botou pai e homem, então aí dá uma mediada aí, né? Mas tem a coisa do castrador, né? A coisa do reprodutor, ele ser provedor, né? Então assim, tem coisas aí que pega mais nesse campo, que também foi trazido no vídeo, né? Essa ideia do homem como pinto e dinheiro, né? Quer dizer, se apresenta para o homem apenas um lugar, né? O único lugar. E esse que é o grande problema, né? Porque na hora que você não tem a possibilidade da diversidade, a possibilidade de escolha, se eu quero fazer este lugar, quer dizer, o lugar de provedor de autoridade, agora, inclusive, eu tenho começado a repensar que não necessariamente ele precisa ser desativado, né? Ele não precisa ser destruído, né? Ele não precisa ser detonado, porque ele não é um lugar negativo, né? Não é um lugar negativo, um lugar de provedor e de figura de autoridade. Ele é necessário também. Só que ele é necessário também ter ele, né, como imagem, como forma de ser no mundo, mas também que possa ser oferecido para os homens, né, outras formas de ser no mundo, né? Pode ser o que vai mesmo trocar fralda, parará, parará, ou o que vai ficar com a guarda sozinho, quer dizer, oferecer a possibilidade da diversidade. E aí, no meu entender, cabe particularmente e principalmente aos profissionais, aos educadores, né, de estarem oferecendo esses significados, esses sentidos, no caso principalmente para a população jovem com a qual a gente trabalha, né, ou para a população, né, dos homens, que está bastante cristalizado, né, essa noção do homem machista, do homem provedor, do pinto e dinheiro. Né. Vou me calar para poder ouvir um pouco mais e depois eu trago mais coisas. Eu tenho, não é uma pergunta, não, é uma indagação assim que me veio. Se o homem não é consultado sobre a reprodução, a participação dele, como é que ele fica? A função de pai dele. Tem mais perguntas que aí eu vou juntando. Vamos aqui. Tá. Eu só passando o microfone para... Eu sou Glênio e pelo conceito de novo pai, eu acho que estou enquadrado. Bom, eu queria perguntar como é que chega na ONG de vocês, assim, a queixa, ou como que vocês percebem a necessidade, né, dessa ONG existir. Né? Como é que isso aparece para vocês lá? Ou vocês vão atrás disso? Como é que isso funciona? Ok. Você quer? Meu nome é Rosa, eu trabalho com psicologia hospitalar também. E uma coisa que eu achei interessante, porque eu trabalho numa unidade de terapia infantil, né, uma unidade pediátrica. Então, nascem muitas crianças, prematuros e tal. E uma coisa que eu observei logo que entrei lá, entrei em dezembro, é que vem o nome RN da mãe. Nunca aparece o nome do pai, né? E quando, às vezes, nem fala o nome da criança. Às vezes falam RN de Elaine, RN de Maria. E eu fiquei ouvindo aquilo e fiquei pensando, falei, gente, onde que aparece o pai? Cadê o pai, né? E quando o pai, agora a gente está conversando com mãe, com guru e tal, né? Quando um pai falou, eu quero participar disso, mas não esquece. Eu falei, o quê? Mas esse pai é muito isso, é muito aquilo, então está incomodando extremamente essa participação do pai, né? Que geralmente só as mães vão. Aí quando as mães não aparecem, os pais vão em alguns horários, aí os profissionais começam a procurar a gente. O que está acontecendo com a mãe? Por que a mãe sumiu? Mas o pai pode não ir todos os dias, todos os horários, que ninguém pergunta por ele.
meu nome é Rubens, eu sou psicólogo também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da paternidade, a diferença, a semelhança da paternidade nas camadas populares, nas classes médias, porque os estudos vêm dizer que o novo pai é eminentemente das camadas médias, né? Vocês têm encontrado indícios de novo pai junto às camadas populares? Então, vou pegar esse bloco de perguntas. Eu vou começar pela história da instituição, né, que aí eu vou pegando gancho nas outras 3 questões. Tá? Veja, exatamente, a história da instituição começou a partir da minha pesquisa, né, do mestrado, que a minha ideia inicial era traçar o perfil do pai adolescente. Né? Então, quem era esse sujeito, o que ele fazia, era casado, não era casado, como é que era. E aí comecei a levantar informações, né, em diversas instituições que trabalhavam com adolescentes, de forma direta ou indireta. E aí eu fui para o setor de saúde, para a educação, para os dados demográficos, para o exército, foram sites, a literatura científica e as ONGs que trabalhavam com sexualidade na adolescência. E aí o que eu encontrei recorrentemente foi realmente uma ausência, né, de um lugar para esse pai, né, seja ele adulto ou adolescente, mas na hora que eu comecei a pensar ele adolescente, aí mais ainda, aí que não tinha nada mesmo, né, isso em 94, 95 eu comecei o mestrado, mas em 94 eu fiz um trabalho em Recife, né, e aí exatamente analisando, no caso, né, da RN, né, do Registro de Nascidos Vivos, que, na parte da demografia, né, foi que eu fui encontrar exatamente essa história, quer dizer assim, essa norma de gênero, né, ela é tão forte, né, que ela começa a legitimar essa ausência paterna. Né? E essa ausência paterna, ela é legitimada, e assim, é o exemplo mais gritante, exatamente nos dados demográficos. Né? Porque você não tem pesquisas que façam levantamento sobre fecundidade masculina, né? E na Declaração de Nascidos Vivos, né, vem realmente um monte de informações, né, sobre o bebê e sobre a mãe. E quando chega no campo, né, do responsável, quer dizer, o pai só vai entrar, né, na assinatura de responsável, pai é o responsável, para quem está preenchendo a ficha, na verdade. Né? Então, não tem um campo de informações sobre os pais, né, e esse é um documento do Ministério da Saúde, que é preenchido em todos os hospitais, no Brasil inteiro. Né? Então, seria um material que a gente poderia ter dados sobre quem é o pai dessa criança, mas é absolutamente legitimada essa ausência paterna. Né? Assim, isso eu não estou negando, né, que com certeza vai ter um monte, e tem um monte de pais que não assumem paternidade, que abandonam, que não querem saber, que não faz sentido para eles, né, o ter filhos. Mas, se a gente está tentando pensar em transformação, né, não dá para a gente legitimar essa ausência. Quer dizer, partir dessa ideia, e aí, bom, então eles não estão mesmo, não vão mesmo, e pronto. A partir daí a gente já lida mesmo com esse lugar vazio. Né? E aí, exatamente, fazendo esse trabalho de pesquisa, né, eu comecei a ver o quanto você tinha algum serviço voltado para as meninas, né, para as grávidas adolescentes, e você não tinha trabalho voltado para o parceiro, para o pai da criança, que ele falava, olha, se essa menina está grávida, né, não é filho do Espírito Santo, né, porque ela não é Maria só teve uma, entendeu? Assim, para quem é religioso, me desculpe, mas assim, eu fico ironizando às vezes, pegando pesado, porque essa questão da religião, ela é muito forte, então, se eu jogo uma dessa, faz sentido, quer dizer, não é filho do Espírito Santo, tem um homem que fez essa criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, né, mas você não tem serviço voltado para eles. E aí, exatamente, aí pensei, tanto na dissertação, tem a parte da proposta de intervenção, e aí eu pude exatamente executar essa proposta de intervenção, né, e construir depois a instituição, né, fez um trabalho individual que foi construindo coletivamente. E aí, a partir das lições aprendidas, a gente foi vendo, como era um tema novo, um tema difícil, não dava para a gente ficar esperando, né, quer dizer, tipo no castelo de areia, né, esperando que esses homens viessem, e homens jovens, menos ainda. Então a gente começou, até pela coisa mesmo da procura das informações com as instituições. Né? Então a gente começou a fazer um trabalho
indo até onde eles estavam, né? Aí o trabalho que a gente tem feito lá tem 3 áreas básicas, né? E no caso dos pais é na área de saúde, né? No Hospital das Clínicas, né? Que é, no caso da Universidade Federal de Pernambuco, que é a sede da instituição é lá. E aí uma parceria junto ao serviço de pré-natal para grávida e adolescente, o setor de egressos, que é o bebê que nasce lá mesmo no HC e volta para lá depois para ser vacinado, poricultura, e agora estamos começando com a pediatria, né, que são setores que os homens, os pais ou parceiros, né, estão acompanhando ou as suas mulheres ou o seu filho, né, seu bebê. Aí, realmente, a gente chegou também à constatação, assim, quer dizer, o homem, nesse campo da saúde reprodutiva, ele não é paciente, ele não é cliente do hospital, nem cliente de clínica nenhuma. Então, ele vai sempre com a outra, o outro, né, quer dizer, o bebê ou a mulher, né, e aí a gente começou a fazer, no início, né, assim, a gente ficava também na sala esperando que eles viessem, assim, no próprio hospital, mas na sala esperando. Aí viu assim, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, nada de funcionar. Eu falei, minha gente, vamos embora. Vamos pro corredor, vamos começar a catar. Então fazer assim, hoje em dia a estratégia é corpo a corpo, né? Quer dizer, todo dia, uma vez por semana, sexta-feira, o grupo de pais ele é semanal. Então a gente vai e passa pelos corredores. E aí estão exatamente os homens, né, na sala de espera, à espera de ninguém, né? Porque não tem ninguém que olhe para eles. E aí, exatamente dá essas celeumas, né, de quando a gente, né, vai e leva eles para os espaços ditos femininos. Porque outra oficina que a gente faz é de visita ao berçário e à maternidade. Né? Então, assim, é muito interessante você ficar olhando a cara dos profissionais, né, e a cara do povo lá, que aí os homens que estão lá são os médicos. Né? Então, assim, uma vez a gente fez um grupo, tinham 5 pais, tinha mais eu e outro cara do papai, então eram 7 homens, né, desconhecidos, num espaço considerado como feminino. Né? Então, assim, os olhares, entendeu, assim, pra gente, né, assim, é como se, o que esse bando de macho está fazendo aqui? Né? Quer dizer, esse homem estão fazendo aqui, então não é o lugar deles. Né? Mas a gente vai e negociando com os profissionais e conseguindo implementar, e exatamente a outra oficina é essa da visita à maternidade ao berçário, para poder fazer o processo de cair a ficha, né, que no popular cair a ficha, para que esses homens vão ser pais. Né? E aí, pegando um gancho também com a questão da participação masculina, né, e a consulta ou não desse homem na questão da reprodução, de ter um filho, né, você tem situações e histórias das mulheres mesmo que engravida para poder pegar o cara, né, tem outras histórias de que, bom, é aquela história, né, tem um coito fecundante, depois dali ele não tem mais função nenhuma. Então, fica mais difícil para o homem se posicionar de forma diferenciada, né? Para que ele tenha uma participação mais efetiva nisso, né? E que faça sentido para ele. Quer dizer, a gente fez uma pesquisa agora, está em processo de análise, com homens da zona rural, né? E, assim, para alguns deles, né? Essa pesquisa foi feita em Pernambuco, no Rio e em São Paulo, né? Essa é uma pesquisa comparativa. E aí lá em Pernambuco a gente fez com homens da zona rural. Né? Então é muito interessante, assim, para alguns homens, já começa, aí você pegou também faixas etárias diferentes, então assim, para os mais velhos, né, a gente encontrava assim, os caras tiveram um monte de mulheres, um monte de filhos, né? Então não lembrava a sequência das mulheres, não lembrava a sequência dos filhos. Teve um que eu peguei, né, assim, ele tinha 21 filhos, né, e tinha tido umas 8 ou 9 mulheres. Né. Então, assim, e aí eu fui tentar desenhar, né, a vida reprodutiva, né, assim, era vida reprodutiva e contraceptiva. Quer dizer, quando ele teve filho, com quem ele estava casado e que método contraceptivo ele estava usando na época. Foi uma loucura para poder conseguir montar esse negócio. Porque simplesmente não faz sentido para o cara. Quer dizer, ele sabe muito bem todos os lugares que ele trabalhou. Né? Então, a questão do provedor do trabalho faz super sentido. Então, assim, os lugares que ele trabalhou, os engenhos que ele passou, ele sabe tudinho. Né? Mas, assim, a sequência de mulheres que ele teve e quantos filhos ele teve com cada uma delas, ele não sabe. Não sabe. Assim, quer dizer, ele começa, fala, aí não, olha, mas só acabou de me dizer que esse filho, que Maria, né, veio, o José veio antes, depois veio a Severina. Ah, foi? Ah, não foi não.
Foi a Severina primeiro, aí o pai apagava e botava. Né? Aí daqui a pouco ele... Assim, então, a questão da reprodução, quer dizer, as questões desse campo particularmente, não faz sentido direto para os homens. Aí assim, agora aí a gente já pegou, mesmo na zona rural, mesmo de camadas baixas, respondendo também ao Rubens, né, já pegou para esses jovens um sentido maior. Então, assim, então tinha toda uma coisa de como ele estava sendo como pai, né? Então uma faixa etária de uns 20 e poucos anos, 24, né? E aí como ele estava sendo pai, como é que ele estava fazendo a educação, como é que ele, também assim, a questão de conseguir trabalho, de educar melhor, mas assim, já um outro discurso diferenciado e fazendo muito mais sentido para eles, né? Essa questão da paternidade ou da filiação, né? E no caso do grupo de pais jovens, né, do HC, a gente, como Hospital das Clínicas, só de referência, né, para a região metropolitana e interior de Pernambuco, então vem gente tanto da cidade como do interior e também de várias classes sociais, né, e a maior parte de classe baixa. Né, esse pai que trabalha a maior parte de classe baixa, mas também vem de classe média por conta da crise dos planos de saúde, aquela coisa toda. Né, então começa a chegar classe média também. Mas a gente não fecha em classe social, né? Quer dizer, a gente tem trabalhado com a demanda que vem por parte dos homens, seja eles classe que for, inclusive de faixa etária também, que a gente começou com um grupo de pais jovens, o nome do grupo era Pais Adolescentes. E aí a gente mudou até em função da demanda deles, que eles, como eles já tinham virado pai, então eles não se reconheciam mais como adolescentes. Né? Eles tinham virado homem já, entendeu? Né? Então a gente até mudou para pai jovem e agora, como também a gente abriu para egresso, puericultura e pediatria, né? Então esse filho que vem, esse filho que vem, ele vem de diferentes idades, e aí, portanto, também os pais vêm de diferentes idades, né? E teve um grupo particularmente muito interessante, que eram todos de classe baixa, e eram todos adultos, né? Então foi de 30 a 45, 50 anos, né? E era também uma oficina desse de cuidado infantil, né? E eram 7 pais, né? 7 pais conversando. E a gente discutindo a história do cuidado. Foi muito interessante, porque assim, eles colocando... Primeiro começaram a passar a receita de um para o outro, né? Assim, porque aí uma boa parte deles eram bebês pequenos, então assim, o suco de fruta que faz bem para o estômago, que não faz bem, como é que faz e tal, né? E aí, como é que um cuida, como é que o outro cuida. A questão de pegar no bebê, isso foi muito significativo, assim, eles falam que eles têm um medo enorme de pegar no bebê, apesar de ter uma mão muito maior do que a mão, geralmente a mão dos homens, então muito maior do que a mão das mulheres. Mas eles têm um cuidado, assim, eles falam que nem pegam, porque está pequenininho, muito molinho, só depois que ele estiver um pouco maior. Outro que pegava, então pegava um pouquinho na cama e levantava um pouquinho. Agora você imagina assim, caras adultos, 40, 45 anos, contando essas histórias, né? Então pegava um pouquinho e levantava e depois botava lá. E ficava indignado com a esposa, porque ela pegava com uma mão só. Né? Sabe? Ela pegava com a mão só e ficava assim, brincando com o bebê na mão, e eles ficavam muito irados com a história, assim, como é que pode, entendeu? Assim, ela pega com a mão só, né? E a gente, essa coisa toda, assim, né, sem conseguir. E aí nesse dia também teve uma fala muito interessante, que aí tinha 2 caras que eram policiais, né, eram militares, e aí um deles falando que era policial, e essa coisa toda de ser policial, e nós policiais, que o outro cara também se apresentado como policial, que nessa coisa mais mesmo machista, mais rude, não sei o que, é difícil pra gente, Paraná, né? Então eu não faço muitas dessas coisas, como mesmo assim, tenho uma filha adolescente, então começado a ficar preocupado, porque os homens são dessa natureza mesmo, quer dizer, os homens são safados, não sei o que, toda aquela conversa, né, de controle em relação à filha dele que está adolescendo, por conta que ele conhece, né, os homens, porque ele sabe como é que os homens são. Aí um discurso absolutamente machista, reafirmador da história, né? Aí daqui a pouco aí vai um fala, outro fala, outro fala. Aí o outro cara, né, o outro militar, começou a falar assim, não se contrapôs a esse outro, dizendo, não, eu sou militar, mas eu faço diferente, mas começou a dar o relato dele. Né, assim, ele, por exemplo, ele tinha tido... quer dizer, o filho dele teve um problema da gestação, foi uma gravidez de alto risco, aí tinha todo um cuidado, né, com a esposa também, e teve pressão alta e tal, então, assim, e ele trabalhava na coisa de alternado, 24 pro
tinha dia que ele estava, dia que ele não estava em casa. E aí quando ele estava em casa, então assim, ele fazia tudo, tinha a irmã dele, cuidava também, ajudava ele, né, na casa, mas ele pegava e ficava cuidando da esposa. Ele fazia comida para a esposa, né, porque tem que ser uma comida especial. E quando ele não estava em casa, que ele ia trabalhar, ele não deixava a irmã fazer a comida para a esposa, né? Ele fazia e deixava pronto para o dia que ele não estava em casa. Então foi um discurso na hora, assim, então bate-rebate deles conversando. Um discurso absolutamente diferenciado, né? Porque ele era militar também, quer dizer, era homem também, já adulto, mas tinha uma postura absolutamente diferenciada de cuidado para com o outro. Né? Quer dizer, enquanto um estava com cuidado, mas um cuidado no plano da desconfiança, né? Muito mais da desconfiança e reafirmando, né, essa questão machista, o outro não, tinha todo um cuidado mesmo não, né? Tinha um outro cuidado, né, de estar deixando as coisas em ordem, né, e não delegando para uma outra mulher fazer o que ele queria, que ele gostava, que ele assim, pensando na coisa do compromisso, quer dizer, a ideia de responsabilidade como um compromisso, né, e também como um prazer, e não como obrigação, né. E só que aí, que aí assim, é um debate bastante polêmico dessa coisa da participação ou não dos homens, porque tem algumas questões, por exemplo, a questão do aborto, né, quer dizer, como fica, né, se o cara não quer que a mulher aborte, né, mas a gestação vai passar pelo corpo dela, quer dizer, não tem resposta, tá? Mas assim, é bastante polêmica essa discussão, né? Porque também assim, aí por outro lado a questão de guarda de filho, né? De cuidado com o filho, né? Assim, tem uma série, uma infinidade de coisas aí para serem discutidas, né? Agora, e aí pensando também em questão de classe social, né? Tem um pai que eu acompanho, né? Aí esse já está há 1 ano e meio no papai. Eles vão e vêm, né? Também tem esse processo, quer dizer, a ideia da gente não é fazer terapia, né? A gente não percebe como um sintoma essa questão da paternidade, né? Assim, até poderia fazer, quer dizer, minha formação foi de psicanalista, então poderia até fazer uma leitura enorme, fazer toda a história do sintoma, que está significando tal gravidez, esse filho na adolescência, mas a gente não faz essa leitura, né? A leitura que a gente tenta fazer, bom, tentando ser bem pragmático, principalmente para o adolescente e para a adolescente, né? Tá grávida, né? Ou tá com o bebê nos braços, né? Então tem que fazer alguma coisa, né? Não sei se vai ser a gente que vai ser mais um martelando a cabeça desses adolescentes, que eles acabaram a vida deles, que eles não tinham que fazer isso, que eles fizeram um erro, parará. E a gente ouve muito esse discurso, inclusive chegando ao ponto, né, como aconteceu em Recife, de uma escola expulsar um aluno. A gente tinha várias histórias já de meninas, tem aos montes, né? Mas do cara ser expulso da escola porque se tornou pai, né? Então a gente chegou e acompanhou também esse processo, né? De chegar a esse ponto, quer dizer, é esse discurso normatizador, negativista, alarmista, né, que acaba fundamentando e justificando uma postura de uma instituição pedagógica, né, educativa, de fazer penalizar, né, esse adolescente porque ele tinha assumido a paternidade, né, e porque ele estava com a namorada e estava tudo sendo encaminhado, ele tinha se tornado pai e tinha assumido essa paternidade. E ele estava sendo penalizado por conta disso, né. E que também é outra da falando que a gente discutiu bastante nessa questão, né, da gravidez. Só que assim, a gente não, quando a gente traz essa ideia do apoio para os adolescentes, né, quando eles se tornam pais e mães, não significa que a gente está incentivando, né, e fazendo apologia de ser pai e ser mãe, né. Mas a gente tendo um discurso mais claro, mais objetivo, colocando, né, o tema na mesa para discutir, é mais fácil dos adolescentes se posicionarem de forma diferente e até não quererem ter um filho ou planejarem esse filho para um outro momento, né, do que fazer um discurso mais negativista, mais alarmista. Até pelas lições aprendidas, para quem trabalha também com isso de prevenção de STIs, né, enquanto fica um discurso, né, que causava mais medo, né, do que você parar e se posicionar e pensar que você também, né, precisa fazer algo, né, para poder se prevenir,
né, através de várias diversas linguagens, quer dizer, desenho, música, educação física, né, outras formas de trabalhar, a gente, a coisa não funcionou. Quer dizer, ninguém parou para poder pensar, pelo contrário, quer dizer, para quem é psicólogo sabe, mecanismo de defesa, deixa ela quieta, aquilo é tão ruim que ela nem pensa naquilo. Né? Então, em relação à gravidez e à paternidade, é a mesma coisa. Inclusive, a gente tem trabalhado também em escola, né? E aí tem discutido com os meninos e as meninas toda essa história, mas trazendo o tema para discutir e fazendo referência que tem a ver com a história deles. Quer dizer, na hora que eu estou fazendo uma orientação sexual, né, uma disciplina de orientação sexual, e estou falando do aparelho reprodutor masculino e feminino, né, eu não falo de forma separada, estanque, né, como eu tive na minha época, né, que falava, era uma freira, professora de ciências, que dava aparelho reprodutor masculino e feminino, que eu estudei, né, em colégio de freira. Mas não é assim, aquele aparelho reprodutor masculino não era o meu corpo que ela estava falando, não era sobre o meu corpo que ela estava falando, então não fazia sentido absolutamente nenhum. Né? E aí o que a gente tem tentado trazer hoje em dia para discutir é que na hora que está discutindo sobre gravidez, sobre métodos contraceptivos, sobre a tua participação nessa história, né, tá falando da tua vida, né, e tá falando, né, que também tenho salientado bastante isso, da vida íntima das pessoas, da vida privada das pessoas. Né? Então é um tema absolutamente, né, sensível para ser discutido e debatido. Né? Bom, eu vou ouvir um pouco para poder falar mais. A gente falou um pouco dessa ausência, entre aspas, do pai biológico, né? Está reforçado isso aí. E eu queria pensar um pouco, porque antigamente os pais, quando olhavam para os filhos, eles já paravam, já sabiam que não podia fazer muita coisa. Né? Já tinha aquela coisa implícita do respeito, né? Que hoje não tem. Hoje tem uma falta de limite geral, né? Assim, parece que tem uma ausência aí, você falou da psicanálise, eu falar dessa função mesmo, né? Porque tem essa questão do pai biológico, mas também tem uma coisa da função, né? E isso também aliado com um paralelo com a produção independente, a mulher querer ter um filho, não querer um pai para ele, ou se pudesse nem ir a um banco aí procurar o esperma para isso, ela mesma produzir isso sozinha, uma busca de uma onipotência mesmo por parte feminina, né? Muitos querem ir lá no banco fazer inseminação, fazer fecundação e não ter o homem nem por perto, nem saber quem é. Né? Como é que você vê isso? Eu vou pegar dois comentários. Um é esse, né, que assim, no meu entendimento, quando a gente começa a fazer essa discussão de masculino e feminino, eu acho que passa por dois aspectos. Um é fazer a discussão dessa corporeidade desses indivíduos, quer dizer, eles se manifestam via corpo, e essa emoção ela é transmitida, ou essa afetividade ela é transmitida via corpo, né? Não é à toa assim que a mãe pega com uma mão, o outro com duas mãos, levanta só, né? Então assim, eu acho que a gente tem que passar por uma discussão de corpo também, dessa corporeidade, eu enquanto um corpo, e um corpo afetivo. E a outra que eu vejo, ela colocou um pouquinho essa coisa do individualismo, né? Porque de repente, assim, a gente trabalhando com um ou com o outro, a gente acaba esquecendo de resgatar essa coisa desse ser humano. Quer dizer, esse ser humano tem o sexo masculino, tem o sexo feminino, passa, né, por um e por outro, mas eu acho que a gente precisa resgatar essa coisa, quer dizer, desse coletivo e desse ser humano. E dessa questão que você colocou anteriormente, que somos seres em relação. Né? Eu acho que nesses trabalhos, essas questões são fundamentais a gente resgatar com esses adolescentes. Meu nome é Marinês, eu também sou psicóloga. É o seguinte, eu queria te fazer umas perguntas do seguinte. Primeiro, como que ficam as mulheres desses homens do papai? Né? Que eu acho que elas devem ter uma sensação diferenciada das outras mulheres que não participam do programa. Segundo, a questão da adoção de filhos por pares de homens e mulheres do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Né? Na questão da homossexualidade.
E a outra coisa eu esqueci, então depois eu falo. Meu nome é Seide, sou psicóloga também. A minha pergunta tem a ver com a pergunta dela, a primeira. Eu tenho curiosidade de saber como que essa mulher desse novo pai está reagindo. Ela está vendo a questão como um destronamento dela, está ficando ressentida. Ela está vendo o novo pai como um ajudante, igual ajudante pedreiro, ajudante... Enfim, pensando na construção do novo pai, na relação, né, na relação pai-mãe, como é que essa mãe está reagindo? Deixa eu colocar uma Agora é que entrou. Meu nome é Fernanda. Uma coisa que a colega aqui falou e que já estava circulando na minha cabeça já há um tempo. Eu tenho uma certa preocupação, eu trabalho com adolescentes e adolescentes, não vou dizer em situação de risco não, infratores mesmo. E muitos deles com gravidez precoce, cada dia gravidez não é só da menina, né? Nessa situação de gravidez precoce e tudo. Com essa preocupação, assim, como é que eu vou fazer para dar conta do meu filho que vai nascer, ou dos que eu já tenho, tudo. Mas com uma questão assim, quando é falado de família, quando eles falam de família, a referência que vem é da mãe. Né? E a preocupação que eu tenho é essa, assim, diante desse contexto todo, como é que fica essa transmissão, né? Dessa paternidade, dessa lei, dessas coisas todas que estão circulando esse adolescente. São coisas que me fazem questionar e que, de repente, te endereço a questão aí em função do teu programa. Eu acho que para complementar essas grilos, eu fiquei pensando aqui com relação à questão da introdução da lei, né? Porque o homem, de ontem, vamos dizer, esse pai, esse novo conceito de pai, como é que fica essa questão da introdução da lei para a criança? Quem é a lei agora? Né? Como é que vai ficar esse conceito? Isso aí que está me formigando na cabeça. Então, eu vou pegar agora, depois a gente pega outra rodada. Deixa eu ver quando é que começa aqui. Para poder fazer sentido. Bom. Vou começar pela figura da mãe, né? Porque assim, a gente começou a trabalhar, né, com um foco sobre os meninos, sobre os rapazes, né, e não trabalhava com as meninas. Assim, nem chegava a nomear, dizer que não trabalhava, mas falava que o foco do trabalho era com os homens, com os jovens. Só que, realmente, aí começou a vir, né, demanda por parte também, né, das meninas para participar do programa, né? E a primeira que chegou foi muito interessante, assim, foi, na verdade, assim, foi um avô, né? Foi o pai da menina que ligou para poder marcar um horário, para poder falar com ela, para ela. E aí, no telefone, eu falei, não, eu pensei ainda em perguntar, eu falei, não, mas eu trabalho com os rapazes, eu falei, não vou ter um negócio desse jeito nenhum, eu trabalho só com os homens, né? Aí, porque tá vindo a demanda, né? Então, assim, demanda espontânea, você pode despertar demanda espontânea, eu falei, não, de jeito nenhum, fica quieto. Aí depois eu pensei, será que ela está sozinha? Qual é a história dela? Quer dizer, o cara está participando, não está participando, como é que é? Eu falei também, não vou perguntar, vou deixar vir para poder ver o que acontece, né? E aí marquei horário para a menina e tal, aí exatamente chegou ela, e aí chegou o avô, e aí chegou também o namorado dela, né? E veio junto, então ela tinha 16, ele tinha 17, é isso, 16, 17. E aí veio o casal para poder atender, né? E aí exatamente eu comecei a atender o casal,
né? E aí foi muito interessante também, assim, não ter fechado, né, a perspectiva, quer dizer, não passar a ser também sexista, ao contrário, né? E não fechar o trabalho, o programa, só para os homens, né? E aí foi interessante que aí comecei a trabalhar com esse casal, né? Aí depois começou a vir outras meninas, né? E nesse trabalho, né, junto a os parceiros, principalmente no Hospital das Clínicas, né, a gente faz também um trabalho de sensibilização, né, com as grávidas adolescentes, particularmente no setor pré-natal, com as grávidas adolescentes, por quê? Porque como é uma norma, né, quer dizer, é uma norma cultural, ela está pautada para homens e para mulheres, né? Então, o que geralmente acontece por parte das meninas a expectativa que ela tem em relação a esses caras é que eles sejam provedores, né? Então, se eles trazerem dinheiro para dentro de casa, né, quer dizer, derem o leite da criança, está tudo certo, está tudo resolvido. Quer dizer, essa é a expectativa delas em relação aos caras, né? Essa é a construção da norma de gênero, né, do masculino e do feminino. Então, aí geralmente a reação delas é assim, é na ideia do ajudar, né? Quer dizer, o ajudar, eu não sou responsável pela coisa. Se eu ajudo, né, a função é do outro. Então, assim, aí é assim, ó, é tão bom quando eu tenho, meu marido me ajuda, né? Meu pai ajuda, né? Mas fica nesse lugar da ajuda, né? Isso a gente discute, tanto com eles, né, como também com elas, né, para tentar realmente sair dessa ideia do ajuda, né, e pensar na ideia do compromisso, né, e do compromisso também do prazer, porque tem uma outra questão super complicada, porque assim, as tarefas domésticas, as tarefas da vida em família, o cuidado para com os filhos, assim, se torna uma coisa tão complexa, assim, tão difícil de fazer, uma tarefa tão, você sabe, que e aí geralmente assim, não é positivada, né? Quer dizer, você tem assim, uma coisa meia angelical, doce, candura da figura da mãe, mas a ação em si dela é sempre essa coisa do peso que ela está carregando desse filho, da preocupação, quer dizer, tudo que ela faça não vai adiantar nada, que ela vai fazer errado, né? Tem uma frase célebre em relação a isso, né? Então assim, então ficou com muito peso, e a gente também começa a discutir com eles, e também tenta pensar um bocado nesse sentido, de como positivar essa experiência, né? Como positivar essa experiência. E não chamar o homem apenas na hora, quer dizer, só chamar a responsabilidade, a obrigação, no caso da pensão, né? Ou do reconhecimento de paternidade, quer dizer, porque na hora que começa a discutir, e até isso saiu uma lei na Inglaterra, né, dos jovens, dos homens jovens, de que quando eles engravidarem as meninas, eles vão ter que trabalhar, né, para conseguir dinheiro para poder sustentar o filho que ele fez, né? E quando ele não puder, vai ser a família dele, né? Então, assim, então é mais uma pena, né? É mais uma pena, e não se bota em discussão esse lugar, né? Quer dizer, por que esse cara vai e transa com todas, quer dizer, aquela também velha, célebre frase, né? Amarrem suas cabras que meu bode está solto, né? Então, quer dizer, essa disparidade de normas, né? de representações, de sentidos, né? Vai facilitando, e não se bota em discussão a própria norma, né? Não, vamos fazer a legislação, vamos chamar esse cara a responsabilidade, ele tem que reconhecer o filho, tem que fazer teste de paternidade, tem que dar o dinheiro, dizer, e não se discute a própria função, né, paterna, materna, o próprio cuidado, a ideia do cuidado, para poder tirar dessa coisa só de provedor, né? E aí bom, aí nessa tentativa de rediscutir essas coisas todas, né, a ideia da corporeidade como expressão, né, dessas normas de gênero, né, que a gente tem tentado exatamente sair desse lugar da questão da naturalização, né, dessas funções, ou da questão biológica dessas funções, né? Porque na hora que a gente pensa as tecnologias reprodutivas e pensa a própria diversidade sexual hoje em dia, né, não dá pra gente pensar mais que só tem sexo masculino e feminino, né? Porque o próprio sexo, né, segundo uma autora que a gente usa também, a Teresa de Barbieri, né, você tem pelo menos 5 tipos de sexo, quer dizer, tem a coisa genital, cromossômica,
gonadal, não sei o que, para quem sabe da área de ciências melhor do que eu, tem uns 5 tipos, agora eu não me recordo nos nomes, mas só o sexo não é sexo masculino e feminino. Então o sexo já tem 5 outras variações. Fora a coisa de orientação sexual e de expressão mesmo dessa sexualidade. Quer dizer, se você, principalmente quando, que aí, né, o jornal adora isso, quando teve o encontro de gays, lésbicas e travestis, né, as possibilidades de assim, matriz de combinações de tipo físico, com opção sexual, com tipo de desejo, era tão absolutamente diverso, né, que não dá pra gente pensar mais que a gente só tem homem e mulher no mundo. Quer dizer, homem e mulher e tudo mais que você puder imaginar, entendeu? Quer dizer, e a ideia da diversidade, né, é que é a ideia interessante para ser defendida, aí fazendo uma ponte também com a questão de como fica essa expressão, né, e os limites também dessas coisas, é que a gente tem discutido bastante, para além das questões de sangue, né, que é a questão biológica, a noção de cuidado para consigo, cuidado para com o outro, né, e aí trazendo a discussão no plano ético, né, do quanto é bom você ser cuidado, né, e do quanto é bom você cuidar do outro, e quanto o outro também deve achar muito bom ser cuidado, né. E aí, quando a gente está discutindo com adolescentes, aí eu trago sempre essa ideia de que, olha, para algumas coisas vocês são super capazes, quer dizer, para poder fazer uma festa, rapidinho você arregimenta meio mundo, né, e faz as coisas. Então, por que não para outras coisas também? Né? Quer dizer, por que não pegar esse potencial e pensar outras coisas? Né? Então, o exercício do cuidado, o exercício, né, da responsabilidade, da atenção para com o outro, passa no plano da ética, né, no plano ético também. E descolando, né, descolando mesmo essa coisa da figura paterna, da figura de sangue. Né. E aí, um exemplo que eu dou nessa história, né, que é bem interessante, que aí eu fico pensando não na figura do pai, né, mas figuras masculinas que possam exercer o cuidado. Né. Aí também faz a ponte com a questão do limite, né, de quem estaria trazendo esse limite ou dando esse limite. Né. Quer dizer, alguma figura, né, masculina para ele, você vai ter referência. Né? Não vai ser, que aquele já também faz, depois eu vou pegar a ponto também da questão de família, né? Não vai ser apenas quer dizer, pensando na coisa da figura da família nuclear, pai, mãe, filho, né, biológico e tal. Né? Então a gente começa a tentar deslocar essa coisa. E um exemplo disso, né, que foi uma discussão também bem interessante, estava conversando com educadores, era mês de julho, perto da época dos pais, no bairro do Pina, que é um bairro popular lá em Recife, e eles estavam querendo não fazer festa do Dia dos Pais, porque tinha muitas crianças que não tinham pais, né? Porque o pai tinha abandonado, porque a criança era órfã, aquela coisa toda. Aí eu peguei, virei para eles e falei, bom, mas vocês já pararam para pensar, né, em não fazer festa do Dia das Mães? Né? Porque tem muita criança também que não tem mãe, né? Então você não vai querer traumatizar, penalizar, fazer com que a criança sofra, né? Porque inclusive também tem muitas crianças que não têm mães porque as mães abandonaram também, né? Quer dizer, isso não é atributo de sexo, quer dizer, isso aí vai muito mais para além, né? Então assim, quer dizer, o que vocês estão querendo fazer com não festejar a festa do Dia dos Pais? Quer dizer, o que vocês estão querendo colocar no lugar, né? Quer dizer, eu falei, ó, é muito mais interessante fazer a festa, né, e pensar na figura de referência, né, na figura de referência para eles. Né? Quem é que eles estariam trazendo para a festa? Pode ser cantor de pagode, jogador de futebol, né, político, nem tem essa coisa, né? Política, tá difícil ter um político como referência, mas assim, uma série de figuras públicas ou de figuras de convivência, né, que vai para além do pai biológico que eles têm. Porque realmente eu fui questionando também para eles, quer dizer, qual era o modelo de família que eles estavam na cabeça. Né? E aí pensando na coisa, você falou da coisa dos adolescentes infratores, que eu também já fiz uma oficina com adolescentes infratores, quer dizer, qual é o modelo de família que a gente tem na cabeça? Eles vão ter figuras masculinas de identificação, vão ter. Mas a gente também não acreditava na nossa teoria psicológica. Né? Eles vão ter. Não vai ser o entronizado lá sabe, no lugar do pai
vai ser pai substituto, vai ser uma da rede de relações, né? E que é bastante interessante, inclusive, no caso dela particularmente, falo duas coisas. No bairro do Pina, tem também uma outra amiga minha fazendo uma pesquisa, né, com os adolescentes sobre a figura paterna, né? E como é aquela coisa de comunidade, né, de baixa renda, de favela, quer dizer, a ideia é uma rede de relações. Quer dizer, o cuidado ele é exercido não só por pai e mãe, mas por todos os outros familiares. E que esses pais que são ausentes das suas casas, isso é um dado interessantíssimo que ela pegou de pesquisa. Essas crianças, elas encontram esses pais o tempo todo, porque ele está morando na rua do lado, está morando na mesma rua numa outra casa, ele está com uma outra família montada. E quando essa criança ou esse adolescente começa a dar problema, né, esse pai chega lá, esse pai volta, né, e aí vai lá conversar com o cara, sentar com o cara para conversar, para poder ajustá-lo, entendeu? Assim, e que é a coisa da comunidade, quer dizer, o pai está lá circulando. A própria noção da história do provedor, né, que foi também um grande achado que ela teve, ele, na fala dos meninos, dos adolescentes, são os mais diversos, né, porque não tem só essa figura do provedor financeiro, até porque os pais não estão sendo provedores financeiros, né, eles não estão segurando a onda, né, quer dizer, com essa crise financeira não tem dinheiro no bolso de ninguém, né, e dos homens pobres mais ainda, né. Então, eles não estão exercendo esse lugar de provedor, né, não estão entronizados nesse lugar da figura de autoridade, mas estão exercendo esse lugar de pai, né, de uma maneira absolutamente nova e diversa, né, a partir de uma rede de relações, de parentesco. Também descolando essa questão biológica, aí pegando a questão de adoção de pais gays, eu esqueci dos adolescentes infratores, eu volto já. Dos adolescentes infratores, né, voltando para a questão dos pais gays de adoção, agora mesmo, pro Dia dos Pais, eu dei uma entrevista, né, para um jornal lá de Recife, também discutindo essa história que a matéria era sobre pais gays, né? E aí toda aquela coisa, se vai ter problema pro menino, porque o pai é gay, como é que vai ser esse negócio todo, pararé. E aí uma coisa que eu comentei, que eu já ouvi de outra pessoa, né, exatamente que era homossexual, falou, ó, se a influência do meu pai, né, para comigo, para a minha educação, né, tivesse tanto assim, peso que me fizesse de forma diferente, eu não seria homossexual, ou meu pai seria, né? Quer dizer, se essa lógica fosse tão linear, né, citaria uma sequência de história. Quer dizer, as coisas não são lineares na vida da gente, graças a Deus, elas não são lineares, né? Então, a possibilidade, né, do exercício do cuidado, né, ela vai para além da questão do sexo, né? Se é masculino, se é feminino, ou se esses casais são 2 homens ou 2 mulheres, né? Agora, o que eu também comentei na matéria, porque aí a proposta também era exatamente a coisa do preconceito, da discriminação, das piadinhas que as crianças pudessem ouvir, que iam ficar chateadas, incomodadas e tal, né? E aí eu fui colocando também que, bom, primeiro que isso aí fica uma preocupação muito grande por parte dos adultos, né? E no caso, principalmente a encanação dos pais, né, que adotam ou são pais gays, né, de como vai ser a reação do meu filho em relação a essa história, né? Mas também eu fui colocando que o importante, o fundamental nesse momento, nessa questão da educação, é a questão da referência, né? Quer dizer, esse cara ou essa mulher, né, na hora que ele constrói uma referência forte de base, né, e que dá segurança, né, para essa criança, né, é óbvio que ela não vai deixar de ouvir piadinha e coisas mais. Mas ela também vai ter condições de estar dizendo, olha, mas é a pessoa que me ama, é a pessoa que me cuida, né, é a pessoa que eu tenho como pai e mãe, independente do que ele faça na cama, né? Até porque o que as pessoas fazem na cama ou entre 4 paredes vai muito mais para além do que elas são. São pai, mãe, irmão, tio, homossexual, profissional, quer dizer, N outras coisas, né? Então não dá pra gente fechar nessa história e centrar nessa história. Tá chegando a hora, né? A questão dos limites. Só um minutinho, Jorge. Estou só preocupado com a questão do sorteio, que as pessoas estão saindo e muitas pessoas estão saindo meio frustradas. Né? As pessoas começam a ficar meio
Então, termina o raciocínio e a gente faz sorteio só para as pessoas. Né? Certo. Vai ter mais uma peça para o sorteio, que é um pin do papai. Bom, a questão dos limites, aí eu fecho com a adolescentes infratores, a questão dos limites. Porque assim, eu acho que tem uma contribuição, na verdade assim, não é da psicologia, mas é do psicologismo, né? Essa ideia do laissez-faire, de que tudo vai frustrar e vai deixar as pessoas doentes, né? E que elas vão precisar depois de estar se curando com a gente, né? A gente cria essa coisa e consegue um monte de cliente pra gente, né? Mas que essa coisa da ideia de que você não pode botar limite na criança, não pode botar limite no filho, né? Porque você vai estar frustrando, né? E não vai estar criando, né, crianças não saudáveis. A ideia eu acho maior, o mais não pode dar. Assim, e aí Essa coisa até do porque assim, eu tenho colocado o seguinte, bom, a gente não quer, obviamente, um exercício autoritário dessa educação, né? E muito menos, né, quer dizer, bater, como a gente sabe, quem trabalha com essa área sabe, questão de violência doméstica, violência, né, contra a criança, contra a mulher, essa coisa toda, né, é muito sério. Quer dizer, não é isso, né? Mas, por outro lado, né, não é também laissez-faire que você não dá as regras, até nessa própria construção de referências, né, referências boas e más, né, é a gente que vai poder estar dando, né? Então, que vai estar também estabelecendo esses limites, né? E limites progressivos, né? Tem falado muito isso, história também, dessa coisa mesmo do cuidado, né? Quer dizer, você vai passando, e da responsabilidade, do exercício de responsabilidade, né? Você vai passando tarefas, né? Quer dizer, para a criança, vai e guarda o brinquedo, cresce um pouquinho mais, vai botar o prato na pia, né? Sabe? E aí você vai, aos poucos, processando essa coisa, né? O problema assim, que saiu de um extremo para o outro, né? Quer dizer, tinha um exercício autoritário, né, de educação para um exercício absolutamente laissez-faire, né? E aí que você cria tantos problemas quanto. Por quê? Porque a vida da gente é regrada de limites. Quer dizer, a gente tem aqui, né, começou às 8, vai até às 10, já está passando das 10, já estamos passando dos limites, né? Quer dizer, precisa ir embora, né? Então assim, a gente está regrado o tempo inteiro, né? Então assim, quem precisa ir passando assim, e aliviando também a culpa de pai, de mãe, de educador nessa história. É necessário ter regras, limites, negociações, né? Não é de forma nepotista, mas até porque a gente cria um monte de gente, de bando de crianças e adolescentes tiranos, né? Quando eu discuto sobre isso, crianças e adolescentes, são sujeitos de direitos, mas também de deveres, né? Também de deveres. Não dá para ficar assim, só vem a nós, entendeu? A vosso reino nada, não dá, né? Então, e esses limites, essas referências, né, elas podem ser exercidas e construídas por diferentes personagens, diferentes atores, de acordo com a história. Para fechar o raciocínio da questão dos adolescentes infratores, foi muito interessante a oficina que a gente fez, porque eles não estão acostumados a ter gente que vai lá, assim, ouvi-los sem ter uma pena atrás, sem estar na obrigação da coisa. Quando a gente chegou lá, eles foram convidados, né, eram adolescentes que estavam em medidas preventivas previstas na lei, que não são necessariamente... a liberdade assistida. E aí, a gente foi lá para fazer um trabalho sobre paternidade, gravidez e adolescência, né, essa discussão toda. E a primeira reação deles era de muito estranhamento, de muita desconfiança em relação a gente, porque ele não conhecia a gente. E a gente foi dizendo a proposta, mostrando a proposta, trabalhando com eles. E eles foram se soltando aos poucos. E desses, eu acho que tinham 15, se não me engano, desses 15, 6 já eram pais, né? E nessa discussão de paternidade, inclusive, tinham alguns deles que tinha foto na carteira do filho, né? E a queixa dele era que ele tinha se tornado pai, mas a mãe da criança e a família da mãe da criança não estava permitindo que ele visse o filho, né? Exatamente porque era um adolescente infrator, um jovem infrator, né? Era um filho de bandido. Então eu não quero, né, meu filho conhecer esse pai dele bandido. Só que essa questão da paternidade era um referente para esse jovem.
né? E esse filho era um referente para esse jovem e era uma questão para ele, né, muito séria, né, e que causava um sofrimento psíquico muito forte, né? E ele estava exatamente nessa ideia de estar tentando se recuperar, tentando entrar, né, na ordem, nas coisas, e estava sendo e esse filho veio como um elemento, né, para poder ele parar para pensar quem é ele no mundo, né? E agora ele tinha alguém que dependia dele, né? Então esse filho, isso não é regra para todos, mas para esse daí foi, e para algumas histórias tem sido, né, de você parar e pensar na tua história de vida, né, e mudar rotas de vida em função de um filho, né? E aí foi super interessante a gente ver e ouvir por parte desses adolescentes experiências de paternidade positivas, né, ao mesmo tempo permeadas de sofrimento por conta deles não poderem exercer essa paternidade. Fechei. Antes dos agradecimentos, vamos fazer o sorteio aqui. O que vai ser primeiro, Jorge? Vamos tirar você. Isso é aquela coisa de ficar acertando, não sou de número. Número 1? Luciano Almeida está aí ainda? Os amigos não vão levar. Eu perguntei se era prêmio ou se era castigo, essa coisa do deixar pro final, né? Se é prêmio para quem ficou ou castigo para quem foi embora. 49. 49. Alguém não assinou ainda? Nilva. Nilva. Vai chegar. Um dia desse chega. 51. Tânia Nogueira. Eu já sabia o nome. Uma boa ideia, né, Tânia? Marinês, você dançou. Tem dois ainda pra você, Marinês. Qual vai ser o próximo? Um pouquinho, papai. 40. 40 é Diego. Diego. Aí. Oito. 58 é José Júlio. Vamos para esse aqui. Esse tem a referência nele, vocês podem dar. 43. 43 foi Ana Cristina. Deixa eu te falar, dá pra trocar que eu tenho? Não dá pra trocar por ele, não? Vai, eu já tenho. Ok. Obrigada. Oi, senhor. 63. João Carlos Vale. João Carlos. Aí, ó, tá vendo? Gente, eu queria agradecer muitíssimo a presença do Jorge aqui, agradecer a presença de todos vocês, né? E reafirmar o convite para a Psicologia no Parque, né? Que começa agora, nós estamos na plena semana do psicólogo, começa dia 25, 26 e 27 no Parque das Mangabeiras, tá? A gente espera contar com vocês lá e com os familiares, né? Uma vez que esse evento nosso não como já deu para perceber, ele não é apenas para psicólogos, né? A gente está querendo mostrar a cara da psicologia para a comunidade de modo geral. Então, quanto mais pessoas forem, melhor para todos nós. É o dia todo? Vai ser 25 à noite, que é sexta-feira, vai ter a mesa de abertura.
19h30, né? Uma mesa super interessante que vai ser sobre criminalidade, drogas e criminalidade, né? Drogas, criminalidade e vai estar com Fernando Gabeira, vai estar com Domiciano Siqueira, vai estar com Gé Santiago, vai estar com Nilmário como debatedor, e tem o pessoal do Viva Rio que vai vir também. Isso é uma mesa muitíssimo interessante, e outras mesas vão estar intercaladas durante o dia inteiro de sábado e boa parte do domingo também, enquanto os trabalhos escritos também vão estar sendo expostos, seja de forma oral ou a parte de posters, ok? Conto com vocês lá, gente. Obrigado pela presença.